Continuando aqui então a aula do nosso corset, da parte da costura, eu começo entretelando as partes do forro. Então, lembrando que eu fiz dois forros, né? O forro que eu coloquei na renda e esse aqui é a outra parte do forro que eu vou usar para entretelar e colocar as barbatanas. Eu uso a entretela de tecido termocolante, né? Uma entretela de tecido termocolante e passo pelo lado do tecido, corto todas as partes iguais. Vocês viram o jeito que eu passei ali, vou dando umas apertadinhas com ferro para colar bem. Aí vou começar a unir as partes, né? A parte central frente, pela costura do meio, deixando aquele espaço de margem de tecido que nós deixamos na modelagem. E lembrando que não precisa passar overlock nem zigue-zague, porque essas partes costuradas vão ficar por dentro. Nós vamos passar depois. E essa parte do forro é a parte que a parte que a gente vai colocar as barbatanas. Então, aqui, pelo número, vocês conseguem montar, certo? É só olhar aí como que eu fiz, né? Juntei ali parte 5, né? Parte 4 com parte 4, depois 4 com 5, depois 5 com a 6, né? Que está na modelagem aí para vocês baixar e visualizar. Mas é desse formato que nós vamos montar tanto essa parte do forro que nós vamos colocar a barbatana, tanto depois a parte de cima que tem o tule. E aí eu já estou fazendo as costuras para a gente fazer o túnelzinho para passar as barbatanas nessas costuras, para nosso top ficar com uma estrutura leve, porque nós vamos passar barbatana de plástico. Existem outros tipos de barbatana, como o de aço, por exemplo, mas eu estou explicando para vocês aqui uma forma mais fácil de fazer, porque estou ensinando para iniciantes. E na parte das costas também, eu fiz aí a emenda e fiz o túnelzinho ali, esse pesponto largo para passar a barbatana. E na costura do zíper eu não coloquei nada. Aqui eu já passei a ferro, passei tudo no ferro, assentei as costuras. E vamos juntar então as laterais do forro com a margem de tecido que nós deixamos na modelagem. Então tá tudo marcadinho ali eu marquei no meu caso, não sei se vocês marcaram, eu marquei com carbono, né? Pode marcar também as margens de costura com giz de alfaiate, só não pode marcar a caneta. Aí fiz a costura, provei, deu tudo certinho, agora é hora de colocar as barbatanas. As barbatanas precisam ficar com 2 centímetros de espaço em cima e embaixo, para depois a gente conseguir costurar, para não passar com a agulha em cima das barbatanas. E vocês percebem que ali nas laterais do top, eu não coloquei barbatana ainda, porque depois nós precisamos fazer a prova, né? Só depois que a gente faz a prova final, essa parte aí, ó, eu não coloquei ainda barbatana, porque a gente precisa provar esse top na cliente, para ver se não tem ajuste ali na lateral, só depois passar a costura e fazer o túnelzinho para a barbatana. Vou fazer a mesma coisa nas partes onde a gente juntou forro e tule. Na frente também as mesmas costuras, só que aí vocês viram que eu abri todas as costuras com ferro, passei bem, abri, porque nessas partes que tem o tule, nós não vamos colocar barbatana. E também não precisa passar overlock, zigue-zague, porque vão ficar por dentro. Agora, nós vamos fechar as laterais da parte que tem o tule, com o mesmo tanto de margem de tecido que nós colocamos na parte do forro. Aí estão fechadas as duas partes, é hora de colocar a parte agora que a gente fez lá na aula passada, o bojo, encaixar na parte direita, né, que é a parte que tem o tule do corpinho. Eu fiz um lado ali, deixei pronto, agora eu vou explicar como que eu fiz. Eu comecei posicionando o bojo, deixando ali uma margem de costura de 1 centímetro ali no meio, e fui fazendo com muito cuidado, porque nessa voltinha aí não pode fazer prega, não pode franzir, tem que ficar bem certinho e vai sobrar tecido também ali na lateral, que é para depois a gente fazer o acabamento. Coloquei os alfinetes, alinhavei, bem bonitinho, e nós vamos passar uma costura bem nessa beiradinha aí, pegando o tecido ali do bojo, bem na beiradinha do bojo, e a parte também do top agora, né? Então nós precisamos
costurar pegando bem a beiradinha do bojo, se possível, ou então um tecido, né, que sobrou ali da margem do tecido do bojo,